Então, nosso assunto é a testosterona, como vocês acompanharam nos vídeos anteriores. E o objetivo aqui, conversar de maneira simples sobre esse assunto complexo que é o uso de hormônios pelo homem nas suas diferentes fases de vida. No jovem, porque quer ficar mais forte, mais bonito, com um maior preparo para a batalha que é se destacar nessa geração pós-moderna. O adulto que não tolera mais as nuances, as variações na vida sexual e questiona o próprio processo natural de envelhecimento, então entre 40 e 50 anos, muitos já buscam uma ajuda com a medicalização através dos hormônios, e mesmo no paciente idoso, que agora tem essa questão da chamada reposição hormonal, ou seja, a testosterona caiu de maneira inexplicável e precisa ser recolocada em níveis fisiológicos. Então, nesses próximos vídeos a gente vai tentar esmiuçar, detalhar um pouquinho mais esse universo que é o uso do hormônio. Muito importante esse próximo vídeo porque eu vou falar das coisas básicas. Então, acompanhe aí, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar com todo mundo que você entende que pode ter algum benefício com esse tipo de conversa. E não esqueça, mande a sua dúvida, a sua sugestão, aquilo que está aí te incomodando e você não teve oportunidade de perguntar para ninguém. Então manda aqui para a gente que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Eu sou Walter Javaroni e esse é o canal Papo Pro Homem. Então vamos lá, vamos entender a testosterona, esse hormônio masculino, mas que também é produzido na mulher, só que em quantidades menores. Assim como o estrogênio, o hormônio mais conhecido nas mulheres, mas que para o homem também é muito importante. Então o que existe no nosso corpo? E quem me acompanha sabe, essa máquina maravilhosa e complexa é sempre um equilíbrio, uma harmonia, uma sutil interação entre essas diferentes substâncias para que o nosso corpo funcione bem. Portanto, qualquer tipo de interferência nesse corpo, nessa máquina complexa, tem que ser acompanhada de muita responsabilidade, muita informação e sempre medindo o que se ganha e o que se perde. É assim que se consegue manter a saúde. E não esqueça, a mensagem mais importante de todos esses vídeos, a melhor maneira de você manter a sua boa produção de testosterona é adotando hábitos saudáveis. Mas hábitos saudáveis, o que é isso, Dr. Walter? É você fazer exercício todo dia, principalmente quem já está na casa dos 40, 50 anos, não deixe de todo dia fazer uma horinha de exercício, se alimentar de maneira inteligente, controlar o seu peso, dormir bem, o sono é indispensável e fonte muito importante de produção de vários hormônios que são vitais para o nosso corpo. Então, dormir bem faz toda a diferença. Que mais, Dr. Walter? Cuidar, identificar e tratar adequadamente das doenças crônicas que ninguém escolhe ter: hipertensão, dislipidemia, colesterol alto, diabetes e obesidade. A obesidade é uma doença e pode ser tratada, então é muito importante levar todos esses fatores em consideração. E muitos deles, como a hipertensão e o diabetes, na fase inicial são silenciosos, então só vai identificar quem estiver indo periodicamente fazer o seu check-up. Então não deixe de visitar o seu clínico, o seu generalista, o seu médico de confiança pelo menos uma vez por ano. Que mais, Dr. Walter? Ter amigos, cuidar da sua vida social, fazer o que você gosta, ter um hobby, não pensar só em trabalho, em acumular dinheiro. Cuidar do relacionamento com a pessoa que você ama, que você tem intimidade, que você compartilha a sua vida sexual. Então, essa é a sugestão para quem está preocupado com testosterona. Então, cuide do básico primeiro. Bem, testosterona, principal hormônio masculino. Muito importante porque ele tem várias fases na vida do homem, onde ele é mais produzido
desde a fase intrauterina, então lá no bebê que está se desenvolvendo, lá dentro da barriga da mãe, o bebê tem a ação androgênica da testosterona para ter a virilização dos órgãos que vão se formar ao longo do desenvolvimento embrionário para que o embrião do sexo masculino nasça com as características do sexo masculino. Bem, ao longo da mini-puberdade, o que é mini-puberdade, Dr. Walter? Esses são os primeiros meses de vida da criança, onde também há uma grande produção de testosterona, exatamente para sedimentar aquela etapa anterior de virilização, e onde o hormônio é muito importante e pode ser, inclusive, uma janela de oportunidade para que o médico, o profissional de saúde, identifique alguns probleminhas que podem acontecer. E, finalmente, o outro grande momento de produção alta da testosterona é a puberdade. Todo mundo sabe que a puberdade é aquela fase em que o menino começa a adquirir os caracteres secundários do sexo masculino. Quem é responsável por isso? A testosterona. Então, esses são os momentos de maior produção hormonal e a gente sabe que depois dos 40 anos, a produção começa gradativamente a diminuir. E isso não é uma doença, isso não é um problema, isso não precisa ser medicalizado. É natural que o homem, conforme vai envelhecendo, vá diminuindo a produção de testosterona, ok? Então, básico. Como a testosterona é produzida? Bem, a testosterona é um hormônio produzido 90% pelos testículos. E ela obedece uma ordem que vem do cérebro. Hipotálamo e hipófise produzem alguns precursores da ação lá no testículo, que são as gonadotrofinas. Elas vão agir nos testículos e estimular as células de Leydig, que são células especializadas na produção de testosterona. E existe uma outra função dos testículos, a produção de espermatozoides. Então, a gente chama o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, essa mágica, esse equilíbrio maravilhoso entre os hormônios produzidos pelo cérebro que vão determinar que a fábrica de testosterona, os testículos principalmente, produzam mais hormônio. E o testículo, ao produzir mais hormônio, determina um feedback, uma ordem lá para o cérebro, que a gente chama feedback negativo, de que não precisa mais estimular o testículo, porque o nível de testosterona está normal, está tudo funcionando bem. Então, há um sutil equilíbrio para que a quantidade de hormônio não seja nem excessiva, nem falte hormônio. Então, cuidado, esse eixo hipotálamo, hipófise e gônada funciona muito bem, desde que não hajam interferências nem doenças endocrinológicas. Bom, sabendo essa parte básica, vamos falar um pouquinho de como a testosterona age. A testosterona é um hormônio que precisa se conectar a um receptor, como se fosse uma chave entrando na fechadura, e a partir dessa interação, esse conjunto, testosterona, androgênio, hormônio e receptor, entram no núcleo da célula e vão determinar que genes, o que são genes, Dr. Walter? São aqueles códigos que vão determinar que tipo de proteína vai ser produzido por aquela célula, que tipo de enzima, que tipo de substância, que função vai ter aquela célula. Então, por exemplo, a célula muscular, quando recebe a ação androgênica, ela vai ficar com maior apetite para absorver nitrogênio e outras substâncias para produzir mais proteína e para o músculo crescer. Por isso a testosterona tem um efeito anabolizante, mas a testosterona também age, por exemplo, no folículo piloso, na glândula sebácea, na região da pele para produzir mais pelos, e tudo isso a gente chama de ação virilizante ou androgênica da testosterona. Portanto, essa mágica da testosterona agir nos tecidos, nos diferentes órgãos, permite que ela atue praticamente em todo o corpo humano. E não é só no pênis, na bolsa escrotal ou nas regiões mais associadas ao sexo masculino que a testosterona é importante. Testosterona também é importante no cérebro, nos rins, no coração, ou de maneira geral, ela age em todos os órgãos. Então,
e nos ossos. A outra coisa importante, a testosterona tem efeitos no nosso sangue. É um poderoso estímulo para a produção de hemácias. Então, ela também ajuda nesse equilíbrio na parte cardiovascular. Perceberam, então? A testosterona é mágica, é muito importante e tem sim uma associação de nível de testosterona com a libido, a potência sexual. Isso é muito mais uma coisa sociocultural, onde o homem associa a sua potência, a sua virilidade, ao nível de testosterona. E isso é uma bobagem. Por que é uma bobagem, Dr. Walter? Porque nenhum estudo conseguiu correlacionar nível de testosterona com virilidade ou potência sexual. Ou seja, eu tenho paciente que tem 1.500 de testosterona e tem problemas em relação à sexualidade. Por outro lado, tem outros que têm 250 de testosterona dosado no sangue e tem uma vida sexual perfeitamente satisfatória. Então, lembrem-se, sexualidade é algo multifatorial, depende de uma porção de coisa. E apenas em alguns pontos muito específicos é que entra a questão do hormônio. Um outro aspecto muito importante é que esse eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou seja, a maneira como o nosso organismo controla a produção de testosterona, também controla a síntese, a produção de espermatozoides. Então a fertilidade do homem também depende desse equilíbrio hormonal. Por isso é muito importante quem pensa em mexer, em interferir nesse equilíbrio, sempre perguntar para o médico ou para o profissional de saúde: mas doutor, isso vai afetar a minha fertilidade? Lembrem-se, o nível de testosterona dentro do testículo é 40 vezes maior do que aquele que é dosado no sangue. E esse ambiente dentro do testículo é fundamental para que ocorra a espermatogênese. Ih, que nome complicado, Dr. Walter. A produção de espermatozoide. Então, além da testosterona alta e concentrada no testículo, o FSH, que é uma dessas gonadotrofinas produzidas pela hipófise, sob comando do hipotálamo, essa quantidade de FSH dentro da normalidade é importante para que a espermatogênese ocorra. Se a gente interfere nesse eixo, pode afetar a espermatogênese. Então, básico, fertilidade depende do eixo hipotálamo-hipófise gônada funcionando bem, ok? Essas informações vão ser muito úteis lá na frente, ok? Então continuem seguindo, não acha complicado não, aos pouquinhos a gente vai deixando tudo muito claro. O que você não entendeu, basta perguntar. Usa aqui esse e-mail, entra lá no site, tem mais informação interessante e continue acompanhando aqui. O próximo vídeo vou falar um pouquinho mais desse maravilhoso hormônio masculino e feminino, a testosterona.